Bom, nesse vídeo vamos tentar entender o que faz de uma senha ser forte ou não, ok? Bom, vamos começar explicando o básico, ok? Geralmente uma senha ela vai se dar por conta da complexidade em função do tamanho. Ou seja, é uma relação direta entre complexidade e tamanho. Como assim? Vamos começar explicando sobre a parte do tamanho, para que vocês entendam com o exemplo simples, com o exemplo que todo mundo está cansado de ver. Então vamos colocar aqui uma senha bem básica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo mundo já viu essa senha em algum momento da vida, ok? Por que essa senha ela é considerada fraca? Alguns motivos, principalmente dois, que é previsibilidade. Você descobre um, depois o outro dígito, você já automaticamente sabe a senha inteira. É previsível, ok? Segundo ponto, tamanho. Ela tem 6 caracteres. Isso significa que ela vai ter uma quantidade de possibilidades baixa. Como assim? Vamos colocar aqui um exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem 6 espaços, ok? 6 espaços que a gente tem disponíveis para colocar caracteres dentro desse meu exemplo aqui. Como a gente só está usando números, a gente vai ter como possibilidades aqui 9. Aqui também vai ser 9. Então a gente vai ter como possibilidades 9 caracteres para um, 9 caracteres para o outro, e assim sucessivamente. Ok? Isso, no caso ideal. Isso no caso em que a gente possa repetir os números. Como nesse caso a gente está utilizando uma sequência, isso muda um pouco de figura. Porque como a gente está utilizando uma sequência, e eu sei que se eu utilizei um, as chances de eu ter utilizado o mesmo número depois são baixas, eu sei que eu vou ter que diminuir ao invés de aumentar este valor. Então esse aqui não vai ser o valor correto de possibilidades. Na verdade vai ser menor. Vai ser 8, 7, 6, 5 e 4. E por que esses números aqui? Porque aqui eu começo com todas as possibilidades. Então eu posso utilizar do 1 ao 9. Aliás, do 0 ao 9, correto? Se eu já utilizei o valor 1 aqui dentro, eu automaticamente não vou mais utilizar o 1, levando em conta que é uma sequência. Então aqui dentro eu vou ter 8 possibilidades, porque eu já não estou mais utilizando o 1. Aqui eu vou utilizar todas as possibilidades, exceto 1 e 2, e assim sucessivamente. Então a gente vai ter uma decrescente de valor de possibilidades. E então isso é um dos fatores que faz com que esse tipo de senha seja muito fraca, porque isso resulta em um número baixo de possibilidades. E aí o que 90% dos sites fazem para contornar isso? Colocam mais possibilidades. Então, se você tem um número pequeno de caracteres possíveis, você vai ter que deixar essa senha mais forte. E para isso você vai ter que aumentar algo. Então, se a gente tem uma relação de complexidade em função de tamanho, e se eu não posso aumentar o tamanho, eu tenho que aumentar a complexidade. E como é que eu aumento a complexidade? Adicionando mais opções. Como assim? Eu posso adicionar números, posso adicionar caracteres, aliás, letras maiúsculas, e eu posso adicionar também minúsculas. Correto? Isso é o que 90% dos sites vão fazer. E o que isso resulta? Resulta que, ao invés de a gente ter 10 para os números, a gente vai ter, por exemplo, 10 mais 26, 10 mais 26, mais 26. Então, 26 mais 26, 52, mais 10, 62. Então, aqui a gente vai ter 62. 62. Então, isso vai nos resultar em uma ordem de grandeza de 62 elevado a 6. Esse vai ser o nosso fatorial de possibilidades, ok? E isso de fato torna a senha mais complexa e difícil de ser quebrada.
Mas também torna mais difícil de você memorizar. Que existe uma maneira de fazer isso ser mais simples e sem precisar de fazer esse tipo de malabarismo. Como eu disse anteriormente, uma senha ela é um fator que leva em consideração a complexidade e o tamanho. E se eu não posso aumentar a complexidade, pois se torna inconcebível de a gente memorizar, eu posso aumentar o tamanho. Então vamos ver o que acontece se dessa vez eu não aumentar a complexidade, mas sim o tamanho. Então vamos colocar aqui mais tamanho. Então por enquanto vamos colocar só mais esses 4 passos. Já tá bom. Daí vai completar 10. Então se antes a gente tinha 62, 62, 62, agora a gente pode ter, por exemplo, 26. E agora, se a gente simplesmente aumentar o tamanho da senha, também vai funcionar. Porque a gente vai ter agora 26 elevado a 10. Também é igualmente grande. Vamos até calcular para ver quanto dá. 62 elevado a 6 vai dar este valor aqui. E agora vamos ver quanto fica 26 elevado a 10. E 26 elevado a 10 vai ficar maior, bem maior. Então, assim, o que geralmente os sites fazem vai tornar mais complexa a tua senha, sim, de fato. Mas vai tornar mais difícil de você memorizar. Enquanto que, se você simplesmente aumentasse o tamanho da senha, você conseguiria memorizar mais fácil e manter-se com uma senha forte. Porque o que conta nesses casos é muito mais a relação que vai ter de tamanho com a complexidade. E se você já tem um grande número de possibilidades, no caso, as letras do alfabeto, você já tem uma grande quantidade de possibilidades. Só interrompi o vídeo aqui rapidinho para falar um pouco com vocês sobre um curso que eu estou criando. Então, se você quiser me ajudar a continuar criando esses vídeos legais para vocês, você pode dar uma conferida aqui no link da descrição, onde basicamente eu estou criando um curso sobre Kotlin, onde eu ensino basicamente você a programar aplicativos para Android utilizando o Jetpack Compose, que é uma tecnologia nova do Google. E se você quiser me ajudar a continuar com esses vídeos, você pode dar uma conferida aqui no link aqui embaixo. E é isso, bora pro vídeo. E para tornar isso um pouco mais claro, vamos para o código para poder entender isso melhor. Bom, aqui eu preparei um código que basicamente, primeiramente eu vou declarar que se vier o parâmetro complexidade numérico, ele vai passar os valores de 0 a 9. Se for alfanumérico, vai ser de A a Z maiúsculo, de A a Z minúsculo, de 0 a 9. Vai somar tudo e vai juntar como uma string. Alfanumérico, símbolos, mesma coisa, só que adicionando alguns símbolos especiais. Depois eu crio um for, um loop, que vai gerar a senha aleatória com base nessa nossa lista. E agora, aqui dentro, eu vou primeiro passar a senha, a complexidade e o número de tentativas. E aqui eu vou ter o número de possibilidades de cada um dos meus parâmetros. Então, numérico, alfanumérico e alfanumérico com símbolos. Então, eu vou ter que o numérico vai ser 10, ou seja, do 0 ao 9. Alfanumérico vai ser basicamente a soma de maiúsculas e minúsculas. E aqui vai ser a soma de tudo, basicamente. Então, alfanumérico, números e símbolos. E aqui eu vou pegar o total de combinações, que vai ser um fator de tamanho do charset, ou seja, o tamanho das nossas possibilidades de valores, elevado ao número do size, da length da senha. Então, se a senha for de 6 dígitos, vai ser elevado a 6, por exemplo. E com isso eu vou obter o tempo estimado em segundos para craquear basicamente essa senha. Então, basicamente vai ser o valor de combinações dividido pelo número de tentativas. E aí eu retorno o valor de tempo que leva para craquear a senha, basicamente. Aqui eu vou passar o tamanho da minha senha, a complexidade
Eu tenho três opções: numérico, alfanumérico e alfanumérico com símbolos. Eu vou pegar a senha passando o tamanho e a complexidade. Vou printar. E aqui eu vou passar duas possibilidades. Uma possibilidade, um computador caseiro, que aqui é mais ou menos o que seria um i7. Ele faz 100 mil tentativas por segundo. Enquanto que um computador mais potente, um cluster de GPUs, ele vai fazer por volta de 1 bilhão de tentativas por segundo. Então, com isso, a gente vai obter o tempo que é estimado que a gente vai conseguir craquear essa senha com base em um computador caseiro e um computador de mais potência. Vamos rodar. E como deu para ver, o computador caseiro ele leva bem mais tempo para conseguir craquear um computador do que um computador com várias GPUs. E aqui nossa senha gerada, que só utiliza números. E ó como leva bastante tempo para craquear ela com um computador tradicional. Mas enfim, vamos adicionar aqui o alfanumérico. Alfanumérico, mesmo tamanho. E vamos ver o que acontece. Ó como aumenta a quantidade de tempo que leva para craquear. Isso apenas adicionando nosso alfanumérico, que é a junção de maiúsculas e minúsculas. Então já leva um tempo ridiculamente grande para poder quebrar. Isso com uma senha de 10 caracteres. Então vamos colocar agora que essa senha vai ter, sei lá, 20 caracteres. E já ficou gigantesco o número de possibilidades. E olha só o mais interessante. Se eu colocar aqui apenas números, também eu vou conseguir o mesmo resultado. Eu ainda vou ter uma senha forte, apenas com números. O que, claro, não é o ideal, porque a gente não vai conseguir memorizar. Mas entendam que a gente criar uma senha forte não é apenas uma questão de número de possibilidades. Também é questão de tamanho de senha. Então, se a gente memorizar, por exemplo, uma frase com maiúsculas e minúsculas, um trecho de música, ou então um trecho, uma citação de um livro, por exemplo, é muito mais seguro do que essas senhas sugeridas pelos sites atualmente. E é isso. Espero que tenham gostado e entendido. E até uma próxima.